E aí, pessoal do segundo ano, tudo bom? A gente vai começar agora a revisão, tá? Revisão de vocês, desses conteúdos que a gente trabalhou pronomes relativos com vocês, certo? Alguns textos, mas a ênfase mesmo, a gente vai ver texto, vai ver pronome relativo, mas a ênfase vai ser em pronomes relativos, tá? Então, acompanha algumas questõezinhas aqui que a gente vai ver, certo? São questões que vão vir aí para facilitar a interpretação de vocês, para vocês entenderem como é o ritmo da coisa, certo? Mas são questões bem tranquilas mesmo de se ver. Então, eu acho que vocês vão se sair super bem com isso, certo? Vai vir acrescentar para vocês aí, na hora de vocês estarem respondendo as questões de vocês, vai trazer uma certa facilidade, né? Então, essa daqui é a aula de revisão oficial. E vamos lá, né? Colégio Santa Rita, projetando competências, liderança além do primeiro lugar. Essa é a aula de revisão, professor, essa belezura aqui que vos fala. E a gente já tem aí essa primeira questão de vocês aí, tá? Essa primeira questão, se vocês observarem, ela tá pegando uma frase aí, ela destacou uma frase, é uma questão direta, né? Ela não tem muito segredo, não. Ela já mostra aqui na frase, tananana, podemos substituir who pelo equivalente a. Pessoal, a gente aprendeu que who ele pode ser substituído, dependendo do caso, por algumas coisas, tá? Pode ser substituído por that, pode ser substituído por whom, tá? Só que para ser por whom, precisa de uma preposiçãozinha, que não é o caso, certo? Logo, a gente pode, de maneira equivalente, substituir isso aí por that, tá? Who apparently was not used to all this traffic. Então, que aparentemente não era acostumado com todo esse trânsito, certo? Então, esse who ali, ele vai ser substituído de maneira efetiva pela letra D, beleza? Letra D. Essa número 2 está pedindo para assinalar a alternativa correta. This is one tanana, I always use. Pessoal, se usa é uma coisa, tá? Começa que é uma coisa, então a gente já elimina automaticamente. Quer dizer, tem gente que usa pessoa, né? Mas não é bem o caso aqui não. Então a gente já pode eliminar who e whom, tá? Letra B e letra E estão automaticamente eliminados. O what, ele não está se encaixando nesse conteúdo, certo? Então, o what também é eliminado aí. Vocês vão ficar com whose e which, né? Whose e which. Eu falei para vocês que quando a gente vai substituir algo de alguma coisa, a gente usa which, certo? Whose é para dizer que aquilo pertence a alguém, de que tal coisa, certo? Então, a nossa letra aí, que a gente vai ficar é a letra D, certo? Aquele é o qual eu sempre uso, é o tal coisa que eu sempre uso, tá? Então, quando ele coloca o one aí, ele está substituindo algo e ele coloca o which porque a substituição dessa coisa, como é uma coisa, a gente precisa classificar com which, beleza? Então, which vem aí para substituir, tranquilo? A gente tem um textozinho pequeno aí para a próxima questão que fala o seguinte: Men not only cry less frequently than women, they also do it somewhat differently. Então, homens não somente choram menos que as mulheres, mas eles também fazem isso de maneira diferente. According to a study of more than 300 adults recently published in Integrative Psychiatry, men cry about once a month, women 5 times as often. Então, de acordo com um estudo de mais de 300 anos,
more than 300, desculpa, mais de 300 adultos recentemente publicaram é, na Integrative Psychiatry, deve ser algum órgão que estuda psiquiatria, tá? Homens choram por volta de uma vez por mês e mulheres choram 5 vezes, mais ou menos, por mês, tá? Men's tears commonly come to their eyes but don't spill off. Women's tears flow more freely. Então, as lágrimas dos homens, tá? Elas comumente vêm até os olhos, mas não passam para fora. Você fica com o olho cheio, mas não, de fato, começa a sair lágrimas e tudo mais. E as mulheres, normalmente as lágrimas das mulheres, elas fluem de maneira mais livremente, tá? Elas saem, elas de fato choram, certo? E botam tudo para fora. Men don't often have to lump in the throat feeling that many women experience, and men are more likely to claim that they can voluntarily stop themselves from crying. Então, os homens não tão frequentemente têm aquela coisa na garganta, aquele sentimento que tem algo que sai para fora, que as mulheres normalmente experienciam. E os homens são mais. é, Como é que eu posso falar isso? Eles conseguem controlar voluntariamente o choro. Eles vão parar de chorar caso eles queiram, caso eles vejam que, ok, não é o momento de chorar. Aí tem aí biochemist William Frey of the St. Paul Ramsey Medical Center in Minnesota and leader of the study says that one of the reasons men cry less may be that they suppress their tears even when they want to cry. Então, o bioquímico William Frey, do Centro de Medicina St. Paul Ramsey, em Minnesota, e líder do estudo, diz que uma das razões que os homens choram menos pode ser que devido a eles suprimirem suas lágrimas, mesmo quando eles querem chorar. He also theorized that crying releases certain as yet undefined chemicals that build up in the body during stress. Beleza, então ele também teoriza que chorar libera certos tipos de químicas ainda não definidas que mantém, que constrói o estresse no corpo, enfim, o estresse no corpo durante, no caso que libera esses químicos que são produzidos no corpo durante o estresse, tá? Just by holding back their tears, men may be adversely affecting their health. Mas justamente por segurar as lágrimas, os homens podem ter efeitos adversos em relação à sua saúde. Men are known to have a higher incidence of stress illness, such as ulcers. Então, os homens eles são conhecidos por ter um altíssimo índice de problemas de estresse, tá? Problemas, doenças de estresse. Even though the link between tears and illness is not firmly established, says Frey, it might not be wise to suppress our natural cry response. Então, mesmo o link entre lágrimas e a de doenças não está firmemente estabelecido, o Frey diz que não pode ser sábio da nossa parte suprimir nosso choro, nossa resposta natural, que é o choro, tá? É uma coisa assim, gente, que é muito complicada. Eu sou até hipócrita em falar isso, porque eu sou a pessoa que não costumo conseguir expressar quando eu tô mal. Eu não sou a pessoa que conta para os outros quando eu tô assim. Eu fui criado dessa maneira. E homens, de maneira geral, não sei se por algo cultural, enraizado, particularmente eu não tenho vergonha de chorar em público, eu não tenho. Eu simplesmente aprendi a não deixar transparecer quando eu estou com problemas ou, enfim, normalmente é isso que acontece comigo. Eu não sou a pessoa.
sei lá, ano passado vocês acompanharam comigo, que infelizmente minha avó veio a falecer e tudo mais. Foi uma época super difícil. Eu não consegui chorar em velório, eu não consegui, ficava mal, todo mundo percebeu que eu tava mal, mas eu não sou aquela pessoa de conseguir botar pra fora e é algo que eu vejo que não é tão legal, inclusive, certo? Provavelmente isso deve causar alguns probleminhas aí, ataque cardíaco aí mais na frente, né? Que Deus me ajude que não tenha. E, mas assim, são coisas que os homens têm dificuldade de modo geral, tá? Porque é taxado por ser chorão, porque é taxado por. Enfim, são problemáticas que eu sou bem resolvido no ponto de não me importar com isso. Eu acho que meu sistema já trabalha de maneira inconsciente a não fazer isso, mas eu garanto que não é porque eu tenho vergonha de chorar na frente dos outros, nem algo desse tipo, não. Inclusive é o que eu quero tratar muito em breve, certo? É importante que se cuidem. Aí tem aí, ó, na frase, men don't often have the lump in the throat feeling that many women experience. O pronome that could be replaced by. O pronome that aí, ele poderia ser substituído por o quê? Certo? Por o quê? Men don't often have the lump in the throat feeling that many women. Tá falando do lump in the throat, desse problema aí, tá? Se está substituindo algo que não é gente, que é o lump in the throat, certo? A gente entende que lump in the throat, a gente entende que é algo que não vai ser substituído por who, nem por whom, tá? Nem por whose, porque todos esses são referentes a pessoas. Ah, inclusive lump in the throat é um nó na garganta, tá, gente? Para ser assim mais próximo do português. É aquele nó na garganta que a gente tem, certo? Então, o que vai substituir isso aí, o que vai tirar esse that e colocar um pronome relativo no lugar seria which, tá? Porque o nó na garganta, o lump in the throat, é algo, é uma coisa. E a gente, quando vai substituir coisas, a gente usa which, beleza? Which. Tranquilo? Letra E de Eita Jesus, que professor lindo. Aí a gente tem nessa questão aí, questão de número 4, para vocês colocarem de maneira apropriada um pronome relativo que se encaixe em cada uma das frases, tá? Então vocês precisam analisar as frases caso a caso para que vocês possam me dizer o que é que substitui ali, ó. Gossips to, tananã, you should pay no attention is a bad thing, ok? Gossips to, tananã, you should pay no attention is a bad thing. Aí tem ali que pode substituir com that, com which, com who, ou com which de novo lá em cima, né? Pessoal, gossips são. Como é que eu posso falar disso? Gossips são. Quando tu tá fofocando, são fofocas, tá? Gossips. Então, fofocas. Para tananã, você não deveria dar atenção, certo? Você não deveria dar atenção. É uma coisa ruim. Então, quando a gente vai substituir gossips, que são fofocas, que é uma coisa, a gente usa which, tá bem? Which é a nossa primeira resposta aí. Depois disso, na letra B tem Dr. Smith, tananã, car is outside, certo? Então, Dr. Smith, tananã, car is outside, has come to see a patient. Então, Dr. Smith, de quem o carro está lá fora, veio aqui para ver um paciente, tá? Então, isso aí vai ser whose, ok? Whose. Aqui a gente já tem a nossa resposta naquela letra A, mas eu vou terminar com vocês. My friend Jack is in hospital, is very ill, certo? Então, my friend Jack, who is in the hospital, is very ill. Então, meu amigo Jack, que está no hospital, está muito doente.
Próximo. This is my Uncle John, whom you have heard so much about. Tá? Então, onde tem who, a gente pode substituir com whom, bem tranquilo, certo? E o que complementa a nossa questão aí é a letra A. Belezinha? Nessa outra questão aí, vem falando o seguinte: os períodos simples provenientes do composto She was a girl whom it was difficult to know well, certo? Então, para separar esses dois períodos, lembra que isso aí é a junção de dois períodos? Quando a gente trabalha essa ideia do whom, a gente está simplesmente pegando duas frases e juntando, certo? A gente está juntando duas frases para dar uma ideia aí de continuação, para não ter essa quebra de duas frases. A gente usa os pronomes relativos para juntar essas duas ideias assim. Então, o que é que acontece aí? Nessa quinta questão, a gente tem she was a girl, beleza? E it was difficult to know well, certo? Então, se a gente for separar essas frases aí, o que melhor encaixa é she was a girl whom... Não, se tem um whom já corta, tá? A letra A tá fora. Letra B. She was a girl. It was difficult to know her well. Ela era uma garota, era difícil de conhecer ela bem. Tá ok essa daí pra mim. Letra C. She was a girl. She who was a girl. Não, tira. Tá? Não, se tá falando justamente o que é que tinha antes dos pronomes, não faz sentido tu botar o pronome relativo na frase. Tá? Letra A e letra C é a mesma coisa. She was a girl. She was a difficult girl. Ah, tá errado. It was difficult to know her. Não tem esse difficult lá em cima, tá? Letra E. She was a girl. It was difficult to know whom well. Pessoal, whom também está sendo usado aí sem necessidade. Nossa letra é a letra B, beleza? Só repetindo essa questão aí, ver se vocês entenderam. O que ele está fazendo aí é pegando as duas frases que já estavam estabelecidas, certo? Essas duas frases já tinham sido ditas. Ó, essa frase aqui, ela constrói com o pronome relativo duas frases que antes eram separadas. Quais eram as frases que eram separadas, certo? Então, letra A, tu já tinha o pronome ali, não faz sentido. Enquanto as frases estão separadas, não faz sentido tu colocar o pronome relativo, tá? Tu tem que dar ideia, tu tem que referenciar a algo que já foi dito. Então, não faz sentido a letra A por causa disso, não faz sentido a letra C por causa disso. Não faz sentido. She was a difficult girl. Teve uma leve piscada de luz aqui em casa, tá, galera? Desculpa aí. Pelo menos o notebook tá vivo aqui. Difficult girl. Eu estava na letra D, né? A letra D é porque ele bota um difficult a mais ali, certo? Não tem na frase lá de cima. E a letra E é porque ele bota um home lá no final, certo? Então, a gente fica de fato com letra B. Letra B é a nossa alternativa correta, certo? Aí o que é que acontece, gente? Isso aqui é uma mini revisão em cima do conteúdo que a gente viu. É importante vocês estudarem de caso a caso, fazerem questões, certo? Procurem questões na internet, no livro de vocês tem, certo? A gente já corrigiu questões sobre isso. Estudem, analisem, porque é um conteúdo complicadinho, tá? É um conteúdo difícil de entender, tem que se analisar caso a caso, tem que entender quando a gente está falando de alguma coisa, quando a gente está falando de alguma pessoa, certo? Tem-se esses casos que vão estar variando. Então, prestem atenção nesses detalhes, tá bem? Prestem atenção nesses detalhes que é de super importância para vocês conseguirem entender a questão e conseguir achar a resposta com isso, tá? Revejam os vídeos que falam disso, revejam as explicações que comentam sobre isso, porque é um conteúdo complicado, tá? É um conteúdo que, como eu falei para vocês, eu conheço professores que têm dificuldade nesse conteúdo, eu conheço nativos que têm dificuldade nisso, porque é um detalhamento, é um afinulamento. Ai meu Deus, quase não sai a palavra. É quando tu tá refinando o teu inglês, certo? Tá deixando ele mais concordância bonitinha ali, certo? Tá tendo uma coerência dentro da tua língua, tranquilo? Então, se atentem a esse detalhe, que é algo que vai somar muito caso vocês venham aprender com eficiência esse conteúdo, tá bem?
E é importante para a prova de vocês também, né? Então, no mais, a revisão fica por aqui. Qualquer coisa vocês podem falar comigo. Tentem entrar em contato aí pelo chat do Ensine-CADES, certo? No caso, Estude-CADES, né? Qualquer coisa, entre em contato aí que eu tiro qualquer dúvida que precisar. Entre em contato com a escola, tá bem? E no mais, até a próxima aula, tá, gente? Valeu!